Olá, mulheres realizadoras, Lorena Prates aqui, estrategista de carreiras e negócios femininos. Hoje nós vamos conversar sobre o medo, o medo que te impede de avançar, de empreender e de muitas vezes ser feliz. Esse é um tema bastante recorrente nos meus atendimentos e eu resolvi trazer para o canal hoje. Aproveita para se inscrever nesse canal, curte, comenta, compartilha, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, mais mulheres como você desejam ter uma vida com mais sentido, fazendo verdadeiramente o que amam, tanto na sua profissão quanto no seu dia a dia. Então já deixa o seu curtir, me ajude a levar essa mensagem. Então vamos lá. Muita gente me pergunta, como que lidar com medo, como fazer quando tem medo de empreender, medo de várias coisas. Então hoje eu resolvi falar sobre isso, essa palavrinha que tem paralisado muita gente de seguir em frente, paralisado muita gente de descobrir sua verdadeira missão. Então eu vou te dar 5 dicas para como começar a enfrentar e superar esse medo. Eu tive a ideia desse vídeo porque eu recebo muitas mensagens falando desses obstáculos, quando eu pergunto quais obstáculos você enfrenta para empreender ou para fazer uma transição de carreira, o que te paralisa, o que está te impedindo de começar? Ah, Lorena, eu tenho medo. Muitas pessoas têm medo. Mas aí fica uma coisa muito subjetiva que a gente não consegue entender para enfrentar. Então, qual que é a minha sugestão? Eu vou ler aqui a mensagem da Carol, que me mandou, ficou assim, ilustrou bastante o que várias pessoas pensam. Então ela escreveu: Lorena, por que psicologicamente sempre sentimos medo quando queremos fazer algo novo ou diferente? Então, respondendo, Carol, muito obrigada pela pergunta. Carol, o medo é uma proteção. O medo é um instinto de autoconservação, da espécie, inclusive, O medo, ele é cerebral, o medo, ele vem com a gente, geneticamente. O medo faz parte do ser humano ter medo, é um instinto de manutenção do status quo. O que é o status quo? É preservar como a gente está agora, tanto fisicamente como emocionalmente, manter o que já foi conquistado. Então, desde os primórdios, o ser humano tem medo, e é normal, até pra gente se preservar. Imagina se ninguém tivesse medo de nada, Seria uma loucura. Então, ter medo é normal. Agora, o que a gente precisa fazer é entender onde é medo e o que é medo e o que é fobia, Então, desde que esse medo só te cause um adiamento, às vezes uma procrastinação, um adiamento de tarefas, de atitudes, é normal, vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar, E causa uma sensação de desconforto mesmo, Porque mexe com a nossa estrutura, e desde que ele não te paralise, desde que ele não te impeça de seguir, de caminhar na vida, tá tudo certo, é normal. Agora, se for algo maior, que te faça entrar em crise, que te faça chorar muito, ter sudorese, algum comportamento assim, que já te atrapalha a qualidade de vida, aí sim é necessário já procurar uma ajuda, procurar um profissional, pra gente poder entender se é medo ou se é fobia, se já passou do limite do medo, tá? Então, tem que ficar atento a isso, saber qualificar quando é medo, quando é fobia. Se tá te atrapalhando muito, se você não consegue avançar, já tentou alguma estratégia e não deu certo, é hora de procurar um profissional. Mas hoje a gente vai falar desse medo comum, digamos assim, Desse medo do dia a dia, do novo, do enfrentamento do diferente, das mudanças e de seguir a vida normal. Então eu vou dar 5 dicas aqui pra gente começar a entender, para ter mais clareza de como que você vai enfrentar esse medo. Então, seguindo esse passo a passo, tenho certeza que você vai conseguir já avançar bastante nessa questão. Então, eu vou até ler aqui porque a gente precisa entender passo a passo, direitinho, o que você vai fazer dia a dia para conseguir superar. Então, a dica 1, anota aí. Você precisa especificar, você precisa delimitar esse medo. Não dá, eu pergunto para as minhas clientes assim, você tem medo de quê? Ah, não sei, é um medo, é uma angústia, é uma ansiedade, aí mistura tudo, ninguém sabe o que é. Então, como que a gente vai enfrentar algo que a gente não sabe nem como que ele se apresenta? Então, primeira dica, você precisa especificar, delimitar qual é o medo. Então, por exemplo, medo de gravar vídeo. É um medo específico. Eu tenho medo de gravar vídeo, eu não sei lidar com a câmera, eu não gosto da minha voz. Tem uma série de fatores que te fazem ter medo de gravar vídeo. Não me sinto bem, não tenho medo de falar em público, eu tenho medo de dirigir, enfim. Então, é um medo delimitado. Você consegue saber, pelo menos verbalizar, qual que é o medo. Então, dica 1, clareza, especificidade, delimitação do medo. Por muitas vezes a pessoa nem consegue identificar. Dica 2, você precisa diferenciar. Se é uma situação que requer uma margem de segurança física, por exemplo, o dirigir, que eu falei, pular de paraquedas, andar de avião, ou se é algo mais emocional.
Por exemplo, tudo isso é emocional, mas assim, se for uma coisa que te atrapalhe a sua integridade física, tá em jogo, se você tem medo de altura, você tem medo de avião, você tem medo de se expor ao risco, é um tipo de medo. Agora a gente vai falar do medo emocional, desse medo que a gente não consegue nem denominar, tá? Se for algo mais emocional, a gente vai lidar de uma forma. Se for algo físico, a gente tem outras estratégias para enfrentar, né? O medo de velocidade, às vezes um medo, como eu disse, de altura, né? Que te impeça alguns comportamentos, mas que podem não ter tanto impacto como esse medo do dia a dia emocional. Claro que a pessoa que não anda de avião, que não sabe dirigir, também tem um impacto. É um medo muito comum. Mas vamos então lá. Primeira dica, vamos retomar. Delimitar o medo. Segundo, diferenciar se é um medo físico, de integridade física, ou se é um medo emocional, que a gente vai falar de outra maneira. Então vamos pegar esse medo emocional, que é o que as minhas alunas sempre me trazem, né? Você precisa tentar situar esse medo no tempo, né? Então você vai saber desde quando surgiu esse medo, como que surgiu, se foi uma situação específica, se é uma situação nova, se você já passou por isso em outras vezes ou em situações semelhantes, por exemplo, gravar um vídeo, mas em outras situações públicas, falar em público, apresentar um trabalho na escola, isso já aconteceu? Já te causou alguma situação relacionada? Você já passou por algo relacionado a esse medo presente? Né, pra gente entender o que está causando, se já te causou algum prejuízo no passado, para ver se você só está repetindo ou se é algo novo que se apresenta. Então, se você já passou, como que foi? Você enfrentou ou você paralisou? Como que foi esse enfrentamento? Você precisa fazer essa retomada de consciência para poder traçar novas estratégias. Se funcionou lá atrás e não está funcionando mais, ou se nunca funcionou nada, se você chega na hora e realmente paralisa, né? Então, assim, eu sugiro que você faça, inclusive, tenha uma conversa com familiares, com pessoas próximas, né? E pergunta se na infância já aconteceu algo parecido, se você sempre teve esse medo ou se surgiu agora, né? Bate um papo aí na sua casa com as pessoas mais próximas para você começar a entender a origem desse medo, tá? Então, primeira tarefinha aí para tentar entender o medo, faça esse resgate de consciência e converse com as pessoas. De repente uma foto, né, da escola que você deixou de tirar ou deixou de participar de algum evento, enfim, como que foi, se você já passou por isso anteriormente, né? Faça uma imersão mesmo nesse tema. Tente descobrir a origem desse medo, quando que começou e como que foi. Dica 4. Se pergunte o porquê que você sente esse medo. Eu sei que é difícil, né? Mas se pergunte, sempre que você tiver um medo, você precisa se perguntar o porquê desse medo, né? É racional ou irracional? É um medo que a gente considera bobo ou realmente faz sentido, né? É um medo para além do que é necessário, por exemplo, o medo de uma barata. A gente tem um ataque, grita, mas a gente sabe que a barata não é venenosa, a gente sabe que a barata não vai nos morder, não vai picar, não vai acontecer nada. Ela só é feia, suja, nojenta, eu odeio, mas não vai acontecer nada, né? Irracional. Se precisar matar, a gente, estando sozinho em casa, a gente vai lá e mata a barata. Mas esse medo é para além, ele supera o racional, você não consegue diferenciar, você simplesmente paralisa. Então, isso que você precisa entender também. Por que você sente esse medo? Então, quando você pensar na situação, aí eu vou fazer outro exercício com você. Quando você pensa na situação de medo, o que você sente? Você sente vontade de enfrentar? Você sente que é irracional? Você sente que é melhor parar de pensar nisso? Ou você sente um medo de ser julgada, de errar, de ser criticada, medo da opinião alheia? Ou se é uma questão de autoestima, eu tenho medo que eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha pele, se é mais ligado à imagem esse medo, ou se é um medo que você vai ter do que você vai ter que fazer depois de superar esse medo. Mais pra frente eu vou explicar o porquê disso. Né? Assim, muita gente chega numa etapa da vida que ela tem medo de enfrentar aquele marco, porque ela sabe que depois daquela ponte ali, já vai ter uma nova vida, uma nova história. Então, muitas vezes você fala assim, olha, eu tenho medo de morar em outra cidade, de me mudar para fazer uma faculdade, de me mudar por conta do novo emprego. Por quê? Inconscientemente você sabe que aquela mudança vai te fazer deixar para trás muitas coisas. E que aí vai começar uma nova vida, vai começar uma nova história.
Então, o medo dessa mudança, o medo do passo que você vai dar depois desse enfrentamento, né? De como que você vai ser, da nova pessoa que você vai ser depois que você der esse passo. Por exemplo, o dirigir pode estar muito ligado, né, à sensação de independência, porque quando você não dirige, você sempre tem alguém para te levar. Quando você dirige, você tem que ir sozinha, né? Não tem mais essa situação de estar acompanhado. Então, pode ser algo muito mais além do que a simples questão de segurança, de medo de bater. Não, às vezes você tem medo de estar sozinha, o medo da independência, da autonomia, né? Às vezes o medo de falar em público tem mais a ver com o medo de ser julgada, né, porque falou errado, alguma coisa, de ser perfeita, do que o medo da imagem mesmo, de estar ali. Às vezes a pessoa é muito crítica, ela quer falar certinho, ela quer tudo organizado, um discurso, então ela não se permite errar. Então, a gente precisa entender aí o porquê desse medo. Se ele é um medo ligado à imagem, se ele é um medo ligado à técnica, se ele é um medo ligado à autonomia, independência e o medo da mudança. Esses são os medos mais comuns que aparecem no empreendedorismo. E aí, a quinta e última dica, que é depois disso tudo que você fez para ter mais clareza. Você já delimitou o medo, você já sabe qual que é o medo, ele já é um medo específico. Você já entendeu como que ele começou, por que, né, que ele começou, se já passou por isso outras vezes. Você já situou o tempo desse medo, se é uma coisa antiga ou se surgiu agora. E agora é hora da gente poder começar a ter clareza para reagir. Então, na quinta dica, o que a gente vai fazer? Delimitou lá, é um medo de errar, um medo de ser julgado? É um medo só de estar sob o júdice da opinião alheia? Então, qual que é o antídoto? Tentar. Se você não acertar, você vai estar aprendendo, né? Sempre que a gente erra, a gente aprende, porque você viu que aquilo que você fez não estava certo. Então, da próxima vez, você já sabe qual que é o caminho. Então, você errou, conserta e na próxima evolui. O antídoto do medo de errar é fazer novamente para acertar. Então, a repetição, o hábito, o aprendizado é com repetição, é com técnica, é só você remodelar o comportamento e na próxima fazer bem. Então, o antídoto para o medo de errar é a coragem de tentar. Então, a coragem é o contrário do medo. Se for um medo ligado à autoestima, à imagem, né, à sua voz, como que você se apresenta para o mundo, como que você se apresenta para o outro, o medo se torna muito seu, né? Você carrega isso, assim, você está sempre buscando estar perfeita, buscando uma imagem que agrade as pessoas. Mas e qual que é o antídoto disso? É você focar na contribuição que você vai dar para o mundo, para sua família, para sua história, para o seu negócio, para você mesma, né? Enfrentando esse medo. O que essa superação vai trazer de resultado? Né? Eu vou continuar focada em mim, na minha imagem, na minha vaidade, ou eu vou estar preocupada se minha voz é bonita, se minha imagem é bonita? Isso tudo é detalhinho, né? A roupa que você está, claro que a gente quer ter uma imagem apresentável, né? Condizente com o ambiente, mas isso tudo é detalhinho. O que vai realmente te fazer ter um resultado, quando você tem um medo ligado à imagem, à autoestima, é o fundamento que você tem que levar, é a contribuição. O fundamento disso é qual resultado que você vai levar. Se você gravar esse vídeo, se você fizer essa apresentação, se você cantar, se você dançar com alguém, o que você vai ter de benefício quando você enfrentar isso? Né? Assim, qual o impacto desse enfrentamento na sua qualidade de vida posteriormente? Né? O que vai mudar na sua vida depois que você enfrentar esse medo, que às vezes tem muito do melhor amigo do medo. Sabe qual que é o melhor amigo do medo? O perfeccionismo. É ele que nos impede de evoluir, de avançar, porque a gente vai estar sempre voltado para os detalhinhos. E os detalhinhos nos impedem de conquistar o fundamento, né? Que é o resultado. Então, assim, as pessoas, as minhas clientes, as minhas alunas, elas estão sempre esperando essa minha mensagem. Elas estão sempre esperando um vídeo, elas estão esperando a minha palavra, um conteúdo, uma palestra. Então, é nisso que eu tenho que focar. É nisso que se minha unha não está pronta, se meu cabelo não está legal, né, um dia ou outro, não tem problema. O importante é a mensagem que eu posso levar para transformar a vida das pessoas. Então, se minha voz não é muito bacana, se minha imagem não é exatamente como eu queria, a gente precisa focar na mensagem. O que você leva de contribuição? Você acha que as pessoas estão aqui assistindo esse vídeo, estão assistindo pela minha pele, pela minha voz, ou porque elas querem saber algo? É você que está aí assistindo. Por que você parou aqui nesse vídeo? Porque você quer ouvir minha mensagem, que pode transformar a sua vida.
Então a gente se apega muito, muito aos detalhes e nesse perfeccionismo que vai nos impedindo dia a dia de evoluir, porque a gente fica apegada a coisinhas pequenas. Então, foca no resultado, foca na mensagem que você vai levar para o mundo, no diferencial da sua qualidade de vida, no impacto que isso vai ter para as pessoas. Não é sobre você gravar vídeo, falar em público, todas essas questões ligadas à autoestima, que nos impede de empreender, de evoluir. A gente não pode ligar, a gente não dizem respeito a nós. A gente quer levar para o mundo uma mensagem. O importante é a gente levar a nossa mensagem, nossa contribuição, nosso trabalho para o mundo, né? E não ficar ligado só na questão da imagem. E por último, que é o grande medo da maioria. Esses todos que a gente falou aqui são muito importantes, aparecem bastante, mas o medo maior, que quando a gente vive uma situação de encruzilhada, que eu chamo, né? Que é quando a gente está ali, esse ou esse caminho, é o que mais nos paralisa. Sabe qual que é? É o medo da mudança. O medo que mais nos paralisa é o medo de mudar. É o medo de sair da zona de conforto. Crescer dói. Amadurecer dói. Ser independente dói. Sair da zona de conforto dói muito. Eu sei disso, eu passei por isso. Lembram do instinto de segurança que eu falei lá em cima? Lá atrás, aliás, no vídeo? O instinto de segurança caminha conosco desde quando a gente era bebê. A gente nasce um bebê frágil, completamente dependente do outro, e a gente vai estar sempre tentando depender do outro. A gente vai estar sempre sob o júdice do outro, sob a opinião alheia, tentando ter alguém que nos carregue. Então, o medo de mudar, de evoluir e de ser independente, de ser menos frágil, é o medo da mudança. É o medo de evoluir, de sair do casulo, né? De transformar a lagarta em borboleta. Do ponto A para o ponto B, ele dói. Né? O medo de mudar dói. E no empreendedorismo, esse medo de mudar tem paralisado muitas pessoas que não entendem, né? Não é o medo de falar em público que está te impedindo. Não é o medo de gravar um vídeo que você tem. Você tem medo do que vai acontecer depois disso. E depois do vídeo? Será que eu vou fazer sucesso? Como que eu vou lidar com isso? E se ninguém assistir? E se muitas pessoas assistirem, né? A gente está sempre no futuro. Então, são esses gatilhos que nos bloqueiam, né? O medo do futuro, o medo da opinião alheia, tudo isso está no pacote da mudança, né? Então, o que a gente precisa? No empreendedorismo, muita gente tem medo. E sabe de quê? De descobrir que é muito boa, que é incrível, que é cheia de talento. Tem muita gente que bloqueia o seu potencial porque não quer se haver com isso. Não quer sair do casulo, quer ficar lagarta para sempre. E aí prefere se sabotar. Não acreditam que tem os talentos. Muita gente vem até mim com um currículo assim primoroso, mas não acredita que é tudo aquilo. Bloqueiam seus próprios talentos pelo medo da mudança. Então, eu já passei por isso. Por muito tempo, eu neguei muitos talentos que eu tinha. E eu tinha até vergonha de falar deles, né? A gente tende a ser humilde nesse sentido, a gente tem vergonha de falar dos nossos medos. Então, por muito, muito, muito tempo eu bloqueei. E aí a gente começa a mergulhar. Quando a gente começa a mergulhar num projeto novo, a gente teme se descobrir demais. A gente teme se desnudar, né? Sair do casulo. A gente sabe que dali pra frente, que você gravar o vídeo, que você publicar a sua página, você vai estar 100% comprometida com as pessoas. Você levou sua mensagem, a partir do momento que a sua loja abriu as portas, que o seu cartão de visita ficou pronto, ali você se abriu para o mundo, você se desnudou, você se colocou a serviço do outro. E isso dói. As pessoas se assustam muito no empreendedorismo com essas pequenas mudanças, né? Quando você começa a se engajar com algo novo. Não só no empreendedorismo, mas na faculdade nova, na casa nova, no emprego novo, até no relacionamento, né, novo. Aí o casamento, a maternidade. Tudo que é novo nos assusta, porque a partir dali a gente vai ter que assumir compromissos, a gente vai ter que assumir comportamentos novos. Então isso faz a gente realmente dar uma segurada. Mas aí a gente volta lá para o topo da lista, faz o checklist todo de novo e entende que se esse medo é racional ou irracional para a gente poder enfrentar. Então, por que isso acontece? Por que a gente tem esse medo mesmo sabendo que a barata é inofensiva? O que acontece com a gente? Isso acontece porque o nosso comportamento ele é altamente influenciado pela nossa família, pela nossa sociedade. Então, se você anda com a turma que fala em público, de palestrantes, que frequenta eventos, você já considera aquilo normal.
Se você nunca falou em público, se tudo é novo para você, realmente você vai achar um pouco estranho, né? E aí depende das crenças e das situações que nós enfrentamos. Se você foi uma criança que era encorajada, que era sempre colocada em situações de enfrentamento, talvez agora você já tenha como lidar melhor com isso. Mas se você foi uma criança a que não era permitida a experimentação, não era permitida a experimentação, que não era permitido testar, ou que quando foi permitido testar, esse erro foi duramente criticado, realmente você vai ter mais dificuldade. Então é preciso fazer essa retomada, né? Assim, a tríade cognitiva que a gente fala, como que a gente aprende, né? É pensamento, que é uma nuvem de crenças, né? De situações externas. A gente, desde criança, vem sendo, né? Submetida a essa nuvem de crenças, que eu falo que é a nuvem que fica aqui em cima da nossa cabeça, cheio de novidades, e a gente começa a absorver tudo isso, que é o nosso sentimento. Então, a gente começa lá em cima no pensamento, traz para o sentimento, né? A gente começa a sentir de acordo com essas crenças familiares, da sociedade, dos livros, de tudo que permeia, né, a nossa consciência, a gente começa a absorver isso, passa a ser sentimento. Como que a gente sente essa crença? Como que a gente sente esse medo? Como que a gente sente vontade de superar? Então, como que tá isso aí para você? Como que era na infância, né? Pega a sua nuvenzinha de pensamento lá, a sua nuvenzinha de crenças e começa a tentar entender como que foi isso para você até agora na sua história. E o que você sente a partir disso? É vontade de enfrentar? É mais medo ainda? É não saber como lidar? Como que você está sentindo aí agora, até com esse vídeo mesmo, né? A partir de tudo que eu estou falando. E aí, esse sentimento vai influenciar o nosso comportamento, que é a forma que a gente tem de agir e reagir estando no mundo. Então, vamos lá. Pensamento, sentimento, comportamento, que é o que a gente oferece para o mundo, né? A nossa maneira de agir. Então, e agora, Lorena, que a gente já sabe como que é o medo, de onde surgiu o medo, quais são os tipos de medo, como que a gente faz? Então, a gente tendo clareza disso tudo, desses sentimentos, a gente pode desconstruir essas crenças, né? Revalidar. Será que eu tenho medo de carro porque na infância aconteceu alguma coisa? Não, mas hoje já não vai acontecer mais. Será que eu tenho medo de falar em público porque quando criança eu tentei falar e errei e fui criticado? Poxa, mas agora eu já tenho técnicas para isso, eu não sou mais uma criança, né? Você tentar revalidar essas crenças limitantes, que às vezes a pessoa fala, ah não, só pode falar em público quem tem um curso de oratória. A gente escuta muito isso, como se fosse, o importante fosse ser perfeito na fala e não relevante no que você tem que falar. Então você precisa desconstruir todas essas crenças que você já delimitou lá em cima, para poder entender como que isso tá agindo na sua maneira de enfrentar o mundo. Então, reconstrua-se como adulta, assuma-se como adulta. Tente pensar nos medos como criança, mas agora você tem que assumir que você já é um adulto, já está crescida, já tem ferramentas para enfrentar esse medo. Então, já enfrentou, já desconstruiu, já delimitou, já sabe como que vai lidar com isso? Procure uma ajuda, seja ou mesmo sozinha, ou com a ajuda de um profissional que às vezes é necessário, né? Então você pega um papel, pega uma caneta e siga as dicas lá em cima. Comece passo a passo, faça uma imersão mesmo nesse assunto, né? E vá cada vez dando um passinho em direção a esse enfrentamento. Aprende um pouquinho, executa um pouquinho, aprende um pouquinho, executa um pouquinho. Não precisa ser de uma vez, ninguém aprende a dirigir de um dia para o outro. Você não precisa ir a primeira viagem de avião para Tailândia, pode ir só 1 hora de voo. Começa a dar pequenos passos, grava um vídeo de 10 segundos, faz um stories, né? Grava sozinha, escondido e vê como é que você se comporta. Vá, em vez de dar uma palestra inteira, vá como convidada só apresentar uma fala, leve um papel escrito, né? Não tem problema, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A gente não tem como enfrentar, a gente não sobe o Everest num dia só. A gente tem planejamento para ir etapa por etapa. Então, mapeia isso, mapeia esse medo e veja qual estratégia você vai utilizar para enfrentar esse medo. Então, que te ajude a superar listando, esclarecendo, liste cada medo e o que você acha que você pode fazer por dia para enfrentar esse medo. Então, se eu tenho medo de dirigir, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou me matricular na escola, na autoescola e vou aprender como que é. Aí depois eu vou fazer uma aula, depois eu vou fazer outra. Se não tá legal, eu vou conversar com alguém que já passou por isso, vou tentar entender.
E aí você vai, cada dia caminhando, né? Quando é o medo do enfrentamento, eu vou me mudar de cidade, procura saber se tem alguém naquele lugar, o que essa pessoa acha disso, como que ela pode te ajudar, né? Vai levantando recursos para você começar a lidar com esse medo. Às vezes o nosso dragão é muito grande e o nosso medo é um dragão, tá lá cuspindo fogo e a gente tá aqui pequenininho sem saber como enfrentar. Às vezes nossa espada tá desse tamanhozinho, né? A gente tem uma arma pequena para lutar. E aí o que a gente faz? Corre e esconde atrás da pedra. Né? Mas se a gente dia a dia for aprendendo a manejar, né, nossas armas, nossas ferramentas, um dia a gente vai poder enfrentar esse dragão. Ou conseguir outras pessoas que possam nos ajudar. Né? Então essa analogia eu falo muito assim, às vezes a pessoa quer enfrentar tudo de uma vez só. Então obviamente não vai dar certo. Né? Às vezes a gente é colocado numa situação limite, que aí vai nos paralisar muito mais. Porque você chegar para uma pessoa que morre de medo de falar em público e falar para ela dar uma palestra de 2, 3 horas, realmente é muito puxado. Mas talvez só ler um texto lá na frente ela consiga. Então vamos por partes. Liste os medos e veja o que você pode fazer dia a dia para superar. Eu já tive vários exemplos de empreendedoras, de alunas que passaram pela minha mentoria, né, que se superaram, que tinha medo de tirar uma foto e postar no Instagram da loja. Né, tinha medo de aparecer, não queria gravar nem um stories, nem com a voz, assim, falando. Chegou o produto e tal, a pessoa tinha medo. E hoje ela já faz e tá super se superando e gostando dessa experiência. Muitas vezes a gente faz até piada, né? Assim, eu falo, se você não sentir vergonha da sua primeira palestra, do seu primeiro atendimento na loja, no seu primeiro trabalho, se você não sentir vergonha da sua primeira entrevista de emprego, é porque você começou tarde demais. Né? Se você estava tão ok, assim, que você foi toda segura, maravilhosa, é porque você começou tarde demais, você foi muito perfeccionista e perdeu tempo. Então não é elogio quando alguém fala, nossa, o meu primeiro ficou brilhante. Porque quando é que ficou brilhante é porque começou muito tarde. Então, ninguém é perfeito. Ninguém começa no topo. A gente faz uma piada hoje, para amanhã a gente tem uma situação hoje que a gente vai rir dela amanhã. Né? Mas é preciso dar um passo de cada vez. Quem nunca caiu de bicicleta para aprender? Quem nunca caiu de patins para poder aprender? Então é normal. Cair é normal no processo de aprendizado. Né? Então o medo, ele vai te fazer cada dia repensar e se comprometer novamente a superar. Então ninguém começa do topo, como eu falei no vídeo anterior, e ninguém é perfeito. Todo mundo tem o dia de aprender e a chance de acertar. Se você tiver a chance de acertar, você já está no lucro. Então o mais importante disso tudo que a gente conversou aqui é o autoconhecimento e dar chance ao novo. Né? É fundamental a gente criar essa cultura, esse mindset de novidade, de abertura mesmo para o porvir, para o adiante, né? A gente não pode se paralisar. A zona de conforto é muito legal, mas nada acontece lá. Por quê? Se você está aqui na zona de conforto, é uma redoma, é impenetrável, ninguém vai chegar nela, ninguém vai te ajudar. Você vai continuar seguindo pelo mesmo caminho que você já está. Caminho este que não leva a lugar nenhum, porque você já conhece, né, o destino. Então, o que a gente pode fazer? Quais ações eu posso começar a tomar a partir de agora, que eu já tomei consciência disso tudo, para poder começar a mudar? Faça networking, né? Converse com pessoas. Quando é no meio profissional, converse com pessoas. Às vezes quem nunca chegou no primeiro dia de trabalho, né? A gente não sabe nada, a gente não conhece ninguém. O primeiro dia da faculdade, o primeiro dia da escola, é sempre uma estranheza, né? A gente se sente um peixe fora d'água. Então, mas faça network, converse com as pessoas, busque estar perto das pessoas que já têm uma experiência naquilo que te assusta. Né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você ainda não tem essa oportunidade de estar com pessoas que já enfrentaram o medo que você já está passando, ou os primeiros obstáculos desse medo, pesquise grupos. Às vezes na internet tem muita coisa, né? Ou grupos presenciais ou online, ou de WhatsApp, ou de comunidades, né, no Face, para você poder entender como que essas pessoas já passaram por isso. Tenho certeza que se você digitar no Google agora, você vai conseguir achar uma comunidade relacionada ao seu medo. E o que as pessoas fizeram para enfrentar esse medo? E aí você vai pegar dicas de livros com elas, um profissional que às vezes te dê uma estratégia sobre esse medo também é legal, né, que te dê uma estratégia personalizada, uma mentoria para enfrentar esse medo. Né? Você precisa enfrentar o medo com as armas corretas, senão o seu dragão realmente vai cuspir fogo e te engolir. Então, o que a gente pode fazer? Se você tiver alguma dúvida nisso tudo que eu falei e tiver alguma dica também sobre esse tema, pode deixar nos comentários, pode ir lá nas minhas redes sociais e falar um pouco mais sobre isso, me manda um direct.
Tem os links aqui na capa do canal, lá no Instagram também. E vamos juntas nos liberar dessas amarras, dessas crenças, né? Que dessas correntes que nos impedem de evoluir. Então, como eu sempre falo, né? É na nossa cabeça que tudo começa. Então, comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. É assim que a gente começa a dar um passo adiante. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficar pedindo isso aqui, que é pra gente levar essa mensagem para mais mulheres. Curte, comenta, compartilha. E aí, não se esqueça que toda sexta tem vídeo novo. Então, para quem está inscrito aqui no canal, automaticamente, se ativar o sininho das notificações, já chega no e-mail, já aparece lá no celular para você não perder nenhum vídeo novo, que eu gravo com muito coração, com muita vontade de ajudar. Então, muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!